Bom dia a todos. Prazer tê-los todos aqui com a gente. E hoje a gente está recebendo o Grupo Lina nas escolas para desenvolver as práticas experimentais de ciência da natureza e matemática. E hoje eles vão tratar um pouquinho sobre o DNA humano, né? E eu queria já de antemão agradecer todo o empenho, aí a parceria de vocês, e é um prazer estar com vocês, tanto remotamente quanto presencial, assim que a gente voltar, tá? Muito obrigada pelo dia de hoje, pela proposta que vocês trouxeram. Boa aula a todos. Bom dia, gente. Eu sou a Thaís. Eu vou começar a apresentar aqui a tela para vocês. Bom dia, gente. Tudo bem? Então, a gente vai começar se apresentando. Eu sou a Júlia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente está em um conteúdo muito legal. A gente espera muito que vocês aproveitem, que desperte a curiosidade de todo mundo, né? Bom dia, gente. Meu nome é João Pedro, eu vou fazer parte da apresentação também. A gente preparou aí uma experiência bem diferente. Espero que vocês achem bem interessante. Qualquer professor, quem quiser interagir com a gente durante a apresentação, vai ser muito bom. Então é isso. Espero que vocês gostem. E eu sou a Thaís, né? Como os meninos disseram, a gente espera que vocês gostem, que desperte a curiosidade de vocês, porque eu acho que esse é o nosso maior intuito, né? Vim aqui despertar a curiosidade de vocês para essa área tão legal, e o tema de hoje está muito legal mesmo, já vários spoilers, está incrível. Então, começando, a gente vai fazer uma apresentação sobre o DNA humano, e a gente vai mostrar para vocês um experimento que a gente fez para tentar extrair o nosso próprio DNA. Então, vamos ver se deu certo, né? E além do experimento, a gente também trouxe alguns conceitos e aplicações do DNA no nosso dia a dia. Então, aqui é um índice com o geral do que a gente vai falar. Depois de mostrar o experimento, a gente vai falar o que é o DNA, o que é o código genético universal, o que torna uma célula diferente da outra, né? Por que as células são diferentes. Vamos falar um pouquinho da parte de transcrição, tradução e proteínas, que alguns de vocês já devem ter visto também nas aulas de biologia. E vamos explicar como que o experimento funcionou, né? Por que aconteceu do jeito que aconteceu. E depois, por fim, falar das aplicações, né? Como que o DNA pode ser útil, né? Como que ele é aplicado na prática do nosso dia a dia. Então, para começar, vamos ver como que foi o experimento, né? Será que deu para extrair o nosso próprio DNA? Vocês acham que deu certo, que é possível fazer essa extração do DNA humano? Então, a gente vai mostrar o vídeo agora. Eu vou ter que parar a apresentação e colocar o vídeo. Peraí. Para colocar vídeo tem que ser diferente? Tem sim, senão você não consegue partilhar o áudio. Senão não vai o áudio. Aqui. Vocês estão vendo a tela já? Ainda não. Oi. Sim. Beleza. Então eu vou colocar o vídeo, vamos ver se deu certo essa extração do nosso próprio DNA. Oi, gente. Meu nome é João Pedro. Eu sou estudante de biotecnologia na Unifesp. Eu faço parte da Lina nas escolas, que já vim aí fazendo algumas apresentações para vocês. Essa semana vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer um experimento, depois vai fazer uma apresentação sobre o experimento, sobre o assunto, para aprofundar um pouco, trazer um pouco de curiosidade para vocês. O experimento que a gente vai fazer é de extração de DNA das células humanas. É bem interessante e bem fácil de fazer. As coisas que você precisa geralmente tem em casa, então não precisa comprar nada. Quem achar interessante aí pode fazer em casa. Eu vou fazer ele agora para vocês e depois a gente vai apresentar. E aí a gente pode conversar, tirar dúvidas sobre o experimento. Eu não vou explicar muito como ele acontece, eu vou só fazer e depois a gente discute então. Bom, para o experimento a gente vai precisar de água, detergente, álcool 70% e sal.
A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar 1 colher de sal em 500 ml de água e misturar bem. Deixar bem homogêneo. Bom, depois de misturar bem, a gente pega essa mistura de sal com água e vai colocar mais ou menos umas 3 colheres no recipiente e aí vai fazer um bochecho por 1 minuto, mais ou menos, para retirar as células da minha boca. Eu fiz o bochecho por 1 minuto e agora eu vou misturar uma gotinha de detergente. Misturar devagar. Misturei bem aqui. Agora a gente vai adicionar nesse recipiente maior. E para finalizar, a gente vai adicionar o álcool nessa mistura, mas tem que adicionar o álcool bem devagarzinho. Eu adicionei o álcool bem devagar e agora vocês já podem ver o resultado. Esse aglomerado é o DNA das células que foram retiradas da minha boca. Pronto. Então, vocês viram que deu super certo, né? Extrair o nosso próprio DNA e de uma forma super simples, muito fácil, dá para todo mundo que quiser fazer em casa, com ingredientes muito básicos e muito fáceis mesmo de encontrar, de fazer e tudo mais. Então, se vocês quiserem, vocês podem tentar fazer aí na casa de vocês e poder ver o próprio DNA de vocês, né? Muito legal mesmo. Aqui a gente tem o passo a passo, para quem não conseguiu anotar durante o vídeo, a gente tem aqui de novo para vocês, então quem quiser fazer é muito simples, é só colocar meia colher de sal em um copo de água, mexer bem, até ficar uma mistura bem homogênea. Depois vocês colocam 3 colheres da mistura em um copo e faz um bochecho por 1 minutinho, rapidinho. Aí vocês vão despejar a mistura em outro copo e vão colocar levemente uma gota de detergente, esse detergente normal mesmo do que vocês têm na casa de vocês. Aí vocês vão separar meio copo de álcool e vão adicionar gotas de corante. Quem quiser pode colocar corante, porque aí o DNA vai ficar colorido, vai ficar uma coisa mais visível de ver. Mas no vídeo a gente fez sem o corante e deu super certo, deu para ver super legal o DNA. Depois vocês vão virar o álcool suavemente na mistura com o detergente. E depois de 2 minutinhos mais ou menos já vai estar pronto, você já vai conseguir ver o seu DNA da sua saliva lá. Então é bem simples e bem legal. E aí, agora a gente entra na parte conceitual da coisa, né? Agora que a gente já viu o experimento e viu que dá pra gente extrair o nosso próprio DNA, eu queria perguntar para vocês, eu espero que vocês interajam com a gente, porque a gente quer muito conversar com vocês. E aí eu queria perguntar se vocês sabem o que é o DNA. O que é o DNA? Será que ele está presente em todas as coisas? Será que na comida também tem DNA? Será que em uma planta também tem DNA? Será que todas as nossas células do corpo têm DNA? E o que é o DNA? Vamos lá, será que vocês interagem com a gente?
Podem mandar no chat também o que vocês acham que é, pode abrir o microfone, enfim, da forma que vocês quiserem. Aí alguém vai vendo aí as mensagens para mim, se tiver alguma. Aí, deixa eu fazer uma pergunta, eu te assustei. Oi. Colocar aqueles detergentes que tem outro tipo de coloração, dá alguma diferença? Não, pode ser qualquer detergente. Ah, a Grazi, ela falou assim que DNA é a formação de tudo que tem vida, não é? A Grazi. Legal. O Cauã Gustavo levantou a mão, pode falar, Cauã. O Davi Souza falou que é a molécula presente no núcleo das células. Ele está fazendo uma pergunta, será que é? Será que é? É. Vamos descobrir. Cadê o resto da galerinha aí, ó? Os professores trabalharam. Você já sabe. Ó, o Eduardo Roberto falou que é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta geralmente a forma de uma dupla hélice. Ó. Legal. Deu uma resposta completa. O Alexandre disse que é isso aí. Isso aí mesmo. Legal, gente. Bom que vocês estão mais ou menos por dentro aí, né, do que é o DNA. É, eu vou concordando com todo mundo. Ah, Alexandre, você é esperto, hein? Vou fazer mais uma perguntinha. Oi. Por que será que nós somos parecidos com os nossos pais, né? É verdade? Por que será, né? A Maria Eduarda Camargo, ela disse que ia responder, mas ele foi mais rápido, gente. Olha, também que foi verdade, porque ali o Eduardo Roberto deu um show. Por que será que a gente é do jeito que a gente é, né? Por que o nosso cabelo é da cor que é, o nosso olho, nossa pele? O que será que comandou tudo isso? Será que a gente nasceu assim porque a gente só nasceu assim? Ou será que tem alguma coisa por trás, assim, que deu essas informações, né, para o nosso desenvolvimento? Vamos descobrir agora, então. O que é o DNA? A Ana diz que é porque o nosso DNA é uma junção dos nossos genitores. Olha só. É isso mesmo. O DNA, né, ou ácido desoxirribonucleico, nada mais é do que o portador do código genético que tem todas as informações necessárias para o desenvolvimento e funcionamento de um organismo. Então, desde quando começou a nossa vida, lá na barriga da nossa mãe, o DNA foi o grande portador da receita, né, como se fosse uma receita, que fez com que a gente se desenvolvesse do jeito que a gente é. Então, é ele que vai mandar todas as células do nosso organismo a fazer o que elas têm que fazer. Ele que vai ser o responsável, né, pelo funcionamento do nosso organismo, pelo nosso desenvolvimento, desde o dia que começou a nossa vida até a nossa morte. E ele é fundamental na hereditariedade, porque ele é proveniente dos nossos pais. Então, o nosso pai dá metade do DNA dele e a nossa mãe dá metade do DNA dela. Esse DNA se junta e aí é onde forma o nosso DNA. Por isso que a gente é tão parecido com os nossos pais, né? Muitas das vezes a gente é a cara da nossa mãe ou a cara do nosso pai, ou é muito parecido com os nossos irmãos, porque o nosso DNA vem dos nossos pais. Então, as nossas características vão vir deles, né? Porque o DNA é o responsável por todas as nossas características. E ele é único para cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter um exato DNA que vai ser diferente do seu irmão, da sua prima, do seu amiguinho, da sua tia, da sua avó, de todo mundo, de qualquer pessoa. Todo mundo tem um DNA único. E é isso que faz a gente ser o que a gente é. Então, como já falaram, né, deram um spoiler aí, o DNA está presente no núcleo da célula. Aqui a gente tem a imagem de um núcleo. Ele está presente aqui no núcleo e ele é formado por nucleotídeos,
que são, tipo essa molécula aqui, esse esquema aqui de molécula que eu coloquei. Ele é constituído por uma pentose, que é um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. Essa é a formação do nucleotídeo que compõe todo o DNA. Thaís, as crianças perguntaram aqui, mesmo se eles forem gêmeos? Sim. Gêmeos. Gêmeos, é que assim, tem os gêmeos idênticos e tem os gêmeos bivitelinos. Gêmeos idênticos é formado na mesma placenta e é o mesmo DNA. Aí quando é bivitelino, que geralmente ocorre quando é um homem, uma mulher, aí é diferente. Gente, só um adendo aqui. Os gêmeos idênticos, eles têm, sim, um DNA muito, muito parecido, mas na formação ali, quando eles estão se desenvolvendo, antes das células de fato virarem uma pessoa, vai ter algumas mutaçõezinhas, então na maioria dos gêmeos idênticos, existem algumas coisinhas que são diferentes. Boa, Júlia. E aí, como eu estava falando, as bases nitrogenadas, né, que são parte da composição dos nucleotídeos. A gente tem no DNA 4 tipos de bases nitrogenadas: a adenina, a citosina, a guanina e a timina. No caso do RNA, que a gente vai ver mais para frente também o que é exatamente o RNA, a gente tem a uracila no lugar da timina. E essas bases nitrogenadas, elas se ligam entre si. Então, são elas que vão fazer a ligação das duas fitas de DNA, porque o DNA ele é composto por 2 fitas, e as bases nitrogenadas vão fazer essa ligação. Só que elas têm uma ligação específica. Tipo assim, elas não vão se ligar aleatoriamente com qualquer base nitrogenada. A adenina, que é essa molécula aqui, ela sempre vai se ligar com a timina. Então, aqui, ó, adenina vermelhinha, timina verdinha. Aqui a gente tem elas se ligando. Elas sempre vão se ligar entre si. Adenina é sempre timina, timina é sempre adenina. Então, toda vez que você vê uma fita lá de DNA, uma dupla fita de DNA, e você tiver que fazer a ligação entre elas, vai ser sempre adenina, timina. E a mesma coisa com a guanina e com a citosina. Sempre as duas entre si. Então, a gente tem aqui rosinha e azulzinho, as moléculas de guanina e citosina. Elas vão se ligar sempre entre si aqui. Só que no RNA, como eu disse, a gente tem a uracila no lugar da timina. Então, a adenina, em vez de se ligar a uma timina no RNA, porque no RNA não vai ter timina, ela vai se ligar na uracila. E aqui a gente tem outro esqueminha, para vocês verem melhor as moléculas, né, do DNA. A gente tem aqui as bases nitrogenadas coloridinhas, fazendo a ligação uma com a outra e ligando as duas fitas de DNA. E essa ligação, ela vai ser feita por pontes de hidrogênio, que é um tipo de ligação química que vai ocorrer entre o hidrogênio de uma das bases nitrogenadas e o oxigênio da outra base nitrogenada. Então, essas duas moléculas vão se ligar entre si e vão fazer com que as bases nitrogenadas fiquem conectadas, fiquem ligadas. E aí, no caso... Deixa eu só passar uma pergunta aqui. O Silvio perguntou como é feito o teste de DNA. Eu acho que vai casar com a sua fala aí, só para você, que eu sei que você não está vendo no chat. Sim. Então, o teste de DNA, ele vai pegar... A gente vai falar melhor mais para frente sobre o teste de paternidade e sobre algumas outras curiosidades, então acho que também vai dar uma complementada nessa resposta. Mas o teste de DNA, ele vai pegar uma amostra do nosso sangue e vai ver a estrutura do nosso DNA. Então, enfim, eu não vou dar spoiler do que a gente vai ver depois, mais para frente em teste de paternidade, mas aí a gente vai ver como exatamente que acontece para a gente comparar o nosso DNA com o DNA de outra pessoa e ver se tem algum parentesco, né? Então, você saber, por exemplo, quem é o seu pai, né? Se você não sabe quem é seu pai ou sua mãe, a gente consegue ver isso analisando a estrutura do DNA. Então, acho que essa pergunta pode ser respondida durante toda a apresentação. Pode ser? Pode sim. Então,
eu estava nas pontes de hidrogênio. Não sei se vocês já viram isso nas aulas de química ou não, mas não tem problema. É só essa ligação que elas vão fazer entre si, sempre o oxigênio com o hidrogênio. E aí, no caso da adenina com a timina, elas vão fazer duas ligações dessas de hidrogênio. Então, vai ter dois locais da molécula que vão estar se ligando. E no caso da guanina com a citosina, vão ter 3 locais que vai ocorrer essa ligação. Então, vão ter lá 3 ligações, como a gente pode ver aqui na imagem, entre essas duas moléculas. E é isso. Aí, como eu falei, essas bases nitrogenadas vão ligar a dupla fita de DNA, e aí, a partir disso, a gente vai ter a dupla hélice, né, que é o formato do DNA no nosso organismo. Ele é uma fita dupla hélice, ligadas aqui pelas bases nitrogenadas. E uma coisa bem interessante também de falar, e que depois a gente vai fazer um outro comentário a respeito, é que o DNA, ele não está presente só no nosso núcleo. Então, não sei se vocês já viram isso, mas a gente tem várias organelas nas células, e uma delas é a mitocôndria, aquela que é responsável pela respiração celular, pela produção de energia, né, nas nossas células. E na mitocôndria, a gente também tem DNA. Então, muito interessante, a gente não tem DNA só no nosso núcleo, embora o nosso DNA principal, a maioria do nosso DNA está no núcleo, a gente também tem DNA presente na mitocôndria, e aí depois a Júlia vai fazer um comentário bem legal para vocês sobre esse DNA da mitocôndria. Agora eu passo a palavra para o nosso amigo João. Isso. Bom, gente, depois que a Thais discutiu bastante já sobre essa introdução do DNA, então, o DNA é composto de nucleotídeos, mas então vai estar lá na célula uma sequência gigantesca de letrinhas. Como que a célula vai entender isso? É por isso que existe o código genético universal. Basicamente, a maquinaria da célula, ela vai ler o DNA em sequências de 3 nucleotídeos. E essas sequências de 3 nucleotídeos recebem o nome de códon. E cada códon vai corresponder a um aminoácido diferente. E para quem não lembra, né, o aminoácido são as unidades das proteínas, que são moléculas das mais importantes no nosso corpo. E o código genético universal é isso, ele vai fazer essa relação de cada códon vai corresponder a um aminoácido diferente. E uma coisa bem interessante disso é o nome, é o fato dele ser universal. Então, o que será que significa ser universal? Eu até coloquei essa pergunta aqui para vocês. Todos os seres possuem um descendente em comum? Isso é uma coisa bem interessante de se pensar. Então, por exemplo, eu vou ter um códon, que é, por exemplo, uma sequência de AAA, que são 3 adeninas. Ele vai corresponder à lisina. Eu coloquei ali no canto superior esquerdo da tela. Só que isso vai corresponder à lisina não só em mim, no ser humano, vai corresponder à lisina no COVID, no DNA do COVID, num elefante, num cachorro, em todos os seres vai corresponder à lisina. Então, por isso que ele é universal, são para todos os seres. E sobre a pergunta que eu coloquei no outro slide, se será que todos os seres que já passaram pela Terra tiveram em algum momento um descendente em comum, e o fato do código genético ser universal é um forte indício disso. Então, em algum momento da história, todos os seres surgiram de apenas um. E o fato de lisina ser igual em mim, no COVID, isso é um forte indício disso. E aqui eu coloquei o código genético universal só para vocês terem esse contato com ele. É uma forma de representar circular aqui, em que no centro ficam os 4 nucleotídeos. Ali o A, C, T e G é adenina, citosina, timina e guanina. E aí vocês podem fazer qualquer combinação que vocês quiserem. Por exemplo, CGA, eu tenho arginina. Então, é um aminoácido que vai compor as proteínas. Depois vocês vão entender melhor quando a Júlia for falar sobre como a maquinaria da célula vai ler isso, vocês vão entender melhor um pouco disso. Mas só para vocês terem esse primeiro contato. E aí, pergunto para você. Outra. O que as
célula da nossa pele é a célula da pele e a célula do nosso olho é a célula do nosso osso. O que torna uma célula diferente da outra? Todas as células do nosso... A gente é formado por células. Então, por que cada célula é uma célula do nosso cérebro, um neurônio? Por que ela é um neurônio? Por que é uma pele? Que a célula do sistema imune é diferente do sangue, né? Hemácia. Por que será que elas são diferentes? Será que o nosso DNA, né, todo o nosso genoma, ele vai estar presente igualzinho em todas as células? Ou será que ele vai estar diferente em uma célula da pele? É um pedaço do nosso DNA está na nossa pele, um pedaço do DNA está no nosso genoma que é diferente? Ou será que é tudo igual? E se é tudo igual, e não um neurônio, e não um olho, sei lá. Thaís, eu não sei se é só para mim, mas está travando bastante. Eu não sei se o pessoal conseguiu entender. Travou para todo mundo? Travou, sim. Travou? Uhum. De novo. Tá travando ainda. Tá. Deixa eu ver se... Qualquer coisa a gente pula para a próxima parte. E aí você explica isso depois. Tá. Eu acho que a internet só voltou agora. Estabilizou. Mas o Eduardo Roberto, ele entendeu sua pergunta, que ele colocou uma resposta. Eu vou ler para você. Ele disse que a diferença está na ativação e inibição de grupos específicos de genes que determinarão a função de cada célula, né? A pergunta era, será que o nosso... Não consegui não ler? É o que torna uma célula diferente da outra? Gameta? É. Aí a Ana Pimentel disse que sim, também. Mas o que a gente... Tá travando legal mesmo. Eu acho que travou o slide também. Interrompe o compartilhamento e volta. Se a João ou a Júlia puderem compartilhar, ou tentar compartilhar de novo. Se precisar, gente, eu posso abrir o Canva da Lina aqui e compartilhar. Não tem problema. Acho que o meu computador não vai conseguir compartilhar. Eu compartilho. Ô, Fernando, você faz isso então? Faço. Tá. Um minuto. Eu tô tentando abrir o Meet aqui pelo computador, porque eu tô pelo celular. Bom, vamos ver se vai, né, gente? Aí vocês só... Aí a gente vai tirar. Ai, Fernando, nosso salvador. Aí deu certo. Então vem. Vamos ver onde que tava aqui, gente. Ó, tava lá na... Aqui, um pouquinho antes. Isso. Oi. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Estão ouvindo? Sim, estamos. Tá. Gente, Se quiser ir falando, o Fernando vai compartilhar. O Fernando vai compartilhar? Beleza. Eu vou me mutar para não ficar dando feedback. Agora tá bem... Melhorou bastante, Thaís. Ai, que bom. Gente, desculpa. Problemas do EAD, né? A gente depende da internet. E... Ai, meu Deus. Agora eu que estou apresentando? Calma. Parar aqui. Ai. Enfim, problemas do EAD, né, que a gente tem sempre, porque depender de internet é difícil. Mas, então, vamos lá, né? Cadê o chat? O que vocês falaram aí das células? Fernando, interrompa o compartilhamento e volta novamente, porque ele tá pequenininha a caixa. Que eu acho que tava os dois compartilhando ao mesmo tempo, daí travou. Beleza, eu vou compartilhar de novo aqui. Inclusive, eu vou ter que até abrir um vídeo que me mandaram. É importante. A apresentação deles. Bom, vou compartilhar de novo. Cadê vocês?
Tá aparecendo só para mim ou para todo mundo pequenininho, gente? Priscila, eu acho que é só clicar em fixar. Você vai lá no Fernando e clica em fixar. Agora Tá certo agora. Tá vendo direitinho? Deu certo agora. Beleza. Vou voltar a compartilhar aqui então para vocês. Então, o que será que torna uma célula diferente da outra, né? Eu estou vendo aqui o chat agora. O Eduardo falou que a diferença está na ativação e inibição de grupos específicos de genes que determinarão a função de cada célula. Muito legal. Será que é isso? Alguém mais quer falar? O que vocês acham? Se não, a gente pode passar para o próximo slide. E a diferença é bem isso que o Eduardo falou, que é a inibição e a ativação de certas regiões do nosso DNA que vão comandar a expressão de alguns genes ou de outros genes, dependendo em determinadas células, né? Cada célula vai ter um. E aí esse DNA vai ser expresso, então, de forma diferente. Então, a diferença é a expressão gênica em cada célula. A célula do cérebro, um neurônio, tem uma expressão gênica diferente do que a célula do sistema imunológico. Aqui a gente tem um neutrófilo bonitinho aqui, ó. Ele vai expressar proteínas diferentes do que o neurônio, ou do que a célula da pele. E é isso que faz com que cada célula do nosso organismo seja aquela célula daquele determinado tecido, daquele determinado órgão, e faça com que ela atue do jeito que ela atue. Então, por exemplo, aqui, a gente tem a molécula do DNA inteiro, o nosso DNA vai ser exatamente igual em todas as nossas células, com exceção das células sexuais, né, que aí vai ser metade do nosso DNA só, mas com exceção dessas, no resto das nossas células, a gente tem o nosso DNA inteiro igual, e aí ele vai ser expresso de forma diferente em cada célula. Então, a gente vai ter aqui o RNA, formado a partir do DNA. O RNA é uma cópia do nosso DNA, então ele vai lá e copia praticamente o nosso DNA, só invertendo as bases. Então, se no DNA a gente tem uma adenina, no RNA a gente vai ter o quê? Uma uracila, que é a base nitrogenada complementar. Se a gente tem lá uma citosina, no RNA a gente vai ter uma guanina. Então, ela vai ser uma fita complementar ao DNA, que vai copiar lá as informações para fazer uma determinada proteína, que é aquela molécula que vai fazer vários trabalhos nas nossas células. As nossas células têm milhares de proteínas, e elas vão atuar em diferentes locais, né, da célula, do organismo, e vão fazer várias coisas. E aí esse RNA vai levar essa informação do DNA para fazer essa proteína, vai formar uma cadeia de aminoácido, que são aquelas moléculas que formam a proteína, então vão ser vários aminoácidos. Lembra que o João mostrou para vocês aquele círculo lá com vários aminoácidos? Então, uma proteína vai ser formada por vários daqueles, e cada proteína tem uma sequência exata de aminoácidos que provém das informações lá do DNA. Então, foi o DNA que mandou fazer do jeito que está lá. E aí, essa cadeia de aminoácidos vai formar, no final, uma proteína, né? Que é a molécula que vai trabalhar, que vai realizar as funções lá daquelas células. E aí, é por isso que as nossas hemácias, as nossas células sanguíneas, aqui em vermelhinho, são as hemácias, e o nosso neurônio é um neurônio. Por isso que as células são diferentes. E uma coisa muito legal também é que essa expressão gênica pode ser manipulada por nós, seres humanos. Então, na engenharia genética, atualmente, a gente já consegue manipular essa expressão gênica. Então, a gente consegue ir lá numa planta, por exemplo, e mexer no DNA dela, fazer com que determinado gene seja ativo ou reprimido. Então, a gente pode fazer com que determinado gene seja ou não expresso na plantinha e fazer ela melhor. Então, por exemplo, se a gente tem lá uma plantinha que tem uma flor, só que aquela flor está meio pequena, meio murcha, a gente pode ir lá, manipular o DNA, mexer para expressar mais de uma proteína que a gente sabe que aquela proteína vai deixar a flor maior e mais bonita. Aí a gente sabe que aquele gene é o responsável por isso, que aquele gene vai fazer
a produção de uma proteína que vai deixar aquela flor mais bonita. O ser humano consegue ir lá, mexer naquele gene para ele ser mais expresso, e com isso a planta fica maior e mais bonita. Isso acontece já faz algum tempo em várias das plantas, vários alimentos que a gente consome atualmente são modificados, tem essa expressão gênica manipulada para ficar melhor, para ser um alimento maior ou com mais vitaminas. A gente consegue fazer muitas coisas aí no DNA, né, na expressão gênica, para melhorar aquele produto. Então, isso é uma informação muito legal, né? Essa manipulação que a gente consegue fazer. Aqui no chat, perguntaram... Um pouquinho? Oi. Desculpa. A gente lembrar que a retirada das sementes da melancia, né? Aham. O que era uma pergunta ou eu não entendi? Eu só entendi semente da melancia. Cortou o áudio, Não, né? lembrando que essa transformação genética, né? Essas adaptações, uma delas, né? É a retirada da semente da melancia. Sim, exatamente. E não só da melancia, a uva também pode ser retirada as sementes. O morango que a gente come atualmente, o que roda aí, ele não era exatamente do jeito que ele é agora. Ele era menor, ele não era assim do jeito que ele é. Ele só é grande assim porque a gente foi lá e manipulou o DNA dele. A mesma coisa com o milho. Se vocês procurarem no Google milho, manipulação genética milho, alguma coisa assim, vocês vão ver que o primeiro milho lá, tipo, dos nossos tempos antigos, ele era super feinho, pequeno, com umas sementinhas meio blé, assim, sabe? E aí agora, atualmente, a gente tem um milho grande, né, cheio de sementes, e isso só foi feito porque foi feito vários cruzamentos aí entre os milhos, a gente foi dando um jeito de melhorar isso, né? Perguntou aqui, na transfusão de sangue, o DNA pode mudar ou acontece alguma mudança? A Maria Eduarda que perguntou. Então, o DNA não muda na transfusão de sangue. A gente não consegue, não sofre nenhuma alteração no nosso DNA se a gente for e doar sangue ou se a gente receber o sangue de outra pessoa. Não vai ter nenhuma mudança. Mesma coisa com ano passado, quando estava saindo essa coisa das vacinas, né, para Covid, eu vi muito essa notícia de que a vacina para Covid ia mudar o nosso DNA. Isso também é mentira, isso não vai acontecer, a vacina não tem essa capacidade, porque para mexer no DNA envolve umas técnicas muito mais complexas, umas técnicas muito mais, assim, grandiosas do que uma vacina. Então, é muito mais difícil você conseguir mexer no DNA. Não é possível isso. Thaís. Oi. Transplante de medula muda? Não. Quem é transplantado não. muda? Não, o transplante de medula não muda. O transplante da medula óssea, você vai fazer a transfusão para você produzir células sanguíneas, né? Então, não vai mudar. Não mexe no nosso DNA mesmo. Tem que ser compatível, né, gente? Exatamente, tem que ser compatível. Isso já pode ser até tema para uma próxima palestra nossa, que é falar sobre isso de transfusão, doação de órgãos, né? O que precisa para você poder doar o órgão para uma pessoa? Porque eu não posso ir lá e doar o órgão para um amiguinho meu que esteja precisando sem fazer o teste, sem ver se é compatível. Existem vários fatores que não são relacionados ao DNA, mas que são relacionados à célula em si, que precisam ser observados e testados para ver se elas não vão brigar entre si, né? Porque senão o nosso sistema imune pode ir lá e atacar aquele órgão porque ele não gostou daquele órgão. Então, precisa ser feitos vários testes para ver se é compatível, né? Tem essa coisa da compatibilidade, mas não tem a ver com o DNA ser mudado ou alguma coisa assim. Acho que a Aninha está querendo falar alguma coisa. Levantou a mão 2 vezes.
Pode falar, Ana. Esse negócio da transfusão de sangue, tipo, a gente só muda os glóbulos vermelhos, não é? Que é só o sangue, não tem nada a ver com o DNA, né? Isso não tem a ver com o DNA. Ó, aqui perguntaram também, uma pergunta bem legal. Tecnicamente, o Giovanni que perguntou, tecnicamente é possível melhorar o homem, tipo força ou resistência? Vocês acham que é possível, gente, melhorar? Recentemente, nos últimos... Foi agora, esses ano passado, retrasado, não, ano retrasado, faz poucos anos, foi desenvolvida a técnica do CRISPR-Cas9. Não sei se vocês já ouviram falar do CRISPR, já passou na televisão algumas vezes, dessa técnica que mexe no DNA, que é uma técnica que vai lá no DNA e pode cortar um pedacinho do DNA que faz você ter uma determinada doença, que vai lá e manipula o seu DNA. Só que isso não é feito em pessoas grandes já, né? Em pessoas já grandes. Isso foi feito in vitro, que fala, né? Em células, nas células sozinhas lá, não exatamente da pessoa já grande, mas isso foi feito para você melhorar o DNA daquela pessoa, para você, por exemplo, evitar que ela tenha uma doença ou alguma coisa assim. Então, assim, tecnicamente, é possível, atualmente, você já fazer com que um feto seja geneticamente modificado. Só que entramos na questão ética da coisa. Será que isso é bom? Será que é necessário você fazer essas mudanças? Será que vai ser permitido isso? Porque isso foi só um experimento, assim, que ainda não está acontecendo, né? Isso não acontece geralmente. É bom deixar isso claro que isso não está acontecendo no mundo. Mas isso, tecnicamente, é possível. Você fazer com que uma criança nasça geneticamente modificada. Só que nas práticas, nas questões práticas, isso ainda não acontece, não sabemos se isso também é possível, porque a gente não sabe o que pode acontecer com essa pessoa quando ela crescer, né? Porque não é tão simples assim, você não pode ir lá e mexer no DNA de uma pessoa e esperar que vai ficar tudo bem, porque às vezes não vai ficar tudo bem. Então, é uma coisa que ainda precisa ser muito estudada, muito discutida, que a sociedade científica tem que discutir muito bem esse assunto antes de colocar realmente em prática, porque eu acho que envolve muita coisa, envolve muito a questão ética de mexer com a vida, né, de uma pessoa. É um ser humano e essa pessoa vai ter uma vida inteira, possivelmente, impactada com isso. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir e discutir muito, antes de começar a tentar fazer algo do tipo. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu sim. Se a gente injetar o sangue do Hulk, a gente fica verde e forte? Então, não. A gente não vai ficar verde, a gente não vai ficar forte. A Maria Eduarda perguntou se o DNA é totalmente imutável. Não, ele não é totalmente mutável, ele sofre mutações, ele pode... Todos os dias nas nossas células vai ter alguma mutação lá que vai acontecer, que vai fazer com que uma proteína não seja exatamente do jeito que ela era para ser, ela vai ser diferente, ela vai ser mutada. E é isso que causa algumas doenças. O câncer, por exemplo, ele é formado por conta de mutações que ocorrem na formação aí da proteína, e isso acaba gerando um tumor, né? Então, ele não é totalmente mutável, ele pode sofrer mutações sim. Gente, eu acho que a gente vai continuar com a apresentação e depois a gente volta nessas perguntas e responde, porque senão acho que vai ficar muito tempo, né? A gente tem que cumprir o tempo. Melhor. Eu acabei me empolgando também respondendo as perguntas. Esse tema é muito legal, abre muitas portas, então a gente discute tudo no final. Pode passar aí o slide. Gente, agora a gente vai falar de uma parte mais técnica, né? Como que isso acontece. Eu vou tentar usar uma analogia para vocês entenderem melhor e no final a gente também vai passar um vídeo para visualizar. Eu só queria responder uma pergunta que eu vi ali de uma série que a pesquisadora ela troca o coelhinho para ele brilhar. Gente, isso é uma coisa que me interessa muito. Hoje em dia já se fazem experimentos com plantas
que é a bioluminescência, né? Então, é um gene que faz normalmente são bactérias que vivem no oceano e elas brilham no escuro. E ele acontece isso com plantas, se vocês pesquisarem um pouco, acho que vocês podem até achar. E eu acho que, não sei se poderia acontecer com o coelhinho, mas isso teria que ser, como a Thaís falou, antes dele nascer, né? Não dá para fazer uma alteração com um ser já adulto. Na questão da transcrição e tradução de proteínas, eu vou fazer uma associação com o restaurante. Então, a gente fala muito das proteínas, né? Uma proteína é importante, o DNA ele serve para fazer proteína, mas o que são as proteínas? Quais são as funções delas? Porque elas são tão importantes assim, vocês sabem? Se alguém quiser responder, só para... Eu já dou continuidade rapidinho, né? Porque a gente está com o tempo meio apertado. Pode ir falando, Júlia. Qualquer coisa, se alguém digitar no chat, eu te falo. Então, as proteínas, elas são os blocos de construção do nosso corpo. Então, a proteína, ela pode... Gente, tem muita função. Ela pode ter a função estrutural, que nem a proteína que forma o nosso cabelo, as nossas unhas. Ela pode ajudar a construir os hormônios que vão regular o nosso corpo. E aí, já que as proteínas são tão importantes, já que elas fazem o nosso corpo funcionar, a informação para construir as proteínas tem que ser muito bem guardada e tem que tudo ser feito com muito cuidado. É por isso que o DNA ele é uma molécula tão imutável, né? Fica guardadinho lá no núcleo. Então, fazendo uma comparação com um restaurante, a gente pensa que uma parte da célula ela está precisando de uma proteína, então ela é o nosso cliente. Ela vai lá e vai falar que ela quer essa proteína, então eles vão dentro do núcleo, que é o nosso cofre, pegar no nosso livro de receitas a proteína. E aí, como que isso vai acontecer? A gente começa pela transcrição. Pode passar o slide, por favor? No início da transcrição, então, a gente vai encontrar nesse livro um promotor, que vai ser o título da nossa receita. Então, eu quero produzir arginina. A gente vai procurar o promotor da arginina, cada gene, cada proteína tem a sua própria, e aí a gente vai copiar essa receita, porque a gente não pode mexer no nosso livro, né? O nosso livro tem que estar muito bem guardado. A gente vai copiar a nossa receita, depois a gente vai plastificar essa receita, e a partir daí vai levar para a cozinha para produzir a nossa proteína. Falando, então, em termos mais biológicos, como funciona isso? A RNA polimerase, ela é uma enzima, então ela é uma proteína que tem função de auxiliar esses processos mais rápido e sem interferir em nada. Então, a RNA polimerase, ela vai se ligar no nosso DNA. Ela vai procurar o promotor da proteína que ela quer fazer e vai soltar as ligações. Então, o nosso DNA ele tem uma dupla fita, né? Ele vai... porque a gente vai usar só uma fita para fazer o nosso RNA, e o RNA seria essa cópia da nossa receita que a gente vai fazer. O RNA é uma ferramenta, então, que é feita a partir de nucleotídeos, que são as mesmas coisas que constituem o DNA. Aí, durante a fase de alongamento, então, essa RNA polimerase, ela vai ler lá. Então, aqui no nosso DNA tem uma timina. A gente vai pegar dentro do núcleo, uma adenina que está solta, que é o que liga com a timina, e vai ligar. E isso vai acontecendo até a gente encontrar um sinalizador, e aí a RNA polimerase vai soltar essa fita de RNA, e seria muito bom, né, se já fosse isso. Em seres mais simples, que são as bactérias, está pronto o nosso RNA, já pode ir para a próxima fase. Mas nos seres humanos, a gente tem vários mecanismos para garantir que isso seja perfeito, que a gente não faça uma proteína errada. Depois, o João vai explicar para vocês quais são as consequências que isso pode trazer. Mas aí a gente vai fazer primeiro o splicing, que é tirar todas as informações desnecessárias para ter uma sequência correta, uma sequência perfeita. E depois a gente vai adicionar o cap 5' e o poly A3', que são ligações de nucleotídeos, de várias coisas que vão ser como que uma plastificação da RNA.
Então, isso vai impedir que ele seja degradado, que possa ter algum erro. E aí, no término, e aí... Ai, peraí, gente, desculpa. Acabou, então, vamos para a tradução. A tradução, a gente vai levar a nossa receita para a cozinha, que é o ribossomo. O ribossomo, eu imagino que vocês saibam, né, que é uma organela celular, ela fica lá na nossa célula. E então a gente vai levar esse RNA mensageiro para o nosso ribossomo. E lá dentro do ribossomo vai ter outro RNA, que também é feito de nucleotídeos, e ele também tem uma função de ajudar nesse processo. Ele é como se tivesse dois bracinhos. Então, um bracinho, ele vai se ligar no nosso RNA e ele vai ler o nosso códon, foi o que o João comentou, e o outro bracinho, ele vai pegar o que precisa e vai ligar lá. O que a gente precisa são os aminoácidos. As proteínas são formadas de aminoácidos. Então, ele vai pegar o aminoácido e vai colocar no lugar. O próximo códon pega outro aminoácido e coloca no lugar. Até a gente ter a nossa proteína pronta. Quando ele encontrar um códon, eu acho isso muito legal, gente. Ele vai encontrar, então, ele vai lendo esses códons, cada códon tem uma proteína, e de repente ele vai encontrar um códon que não codifica nenhuma proteína. Que pode ser o AG, o AA ou o GA. Quando ele encontrar algum desses códons, ele vai saber que está pronto e ele vai soltar essa proteína. Aí disso a proteína vai sair de dentro lá do ribossomo e ela vai se dobrar do jeitinho dela. Ela vai ficar mais ou menos para uma folha de papel amarelo. E aí ela vai para o nosso cliente, parte da célula, e pediu essa proteína. Uma coisa que eu achei aí, gente, vocês sabem que os antibióticos, a gente, nessa questão da tradução que ele faz, ixi, tá muito ruim? Agora tá travando, Tá Júlia. cortando? Tá cortando agora. Ai, meu Deus. Mas enfim, gente. Será que agora tá melhor? Parece que tá. Tá. O que eu ia falar é que os antibióticos, eles têm um mecanismo que ele vai na bactéria e vai impedir a tradução. E aí a bactéria não vai ter proteínas e por isso ela vai morrer. Aí agora já acabou essa parte. A gente vai passar o videozinho para vocês, que vai deixar isso mais visual. Eu acho que vocês vão entender melhor. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Aham, tá dando. O vídeo tem som, gente? Ou... Tem sim. Bem, Só mas eu acho coloca que não em precisa tela estar em cheia. inglês. É só Ah, para a acho que não legenda, por precisa, não. favor. É, Mas a imagem. tem legenda também. Bom. O Eduardo Gente, aí está tudo que. falando que ele elaborou uma resposta e a gente não leu a resposta dele. No final, depois a gente vê todas as respostas que faltou. A gente, nesse vídeo, vai resumir tudo que a gente falou até agora, praticamente. Vai ser bom para entender.
Vocês estão vendo minha tela, gente? Então, sim. Beleza. Acho que a Júlia caiu. Sim, Mas tá bem claro. Pode Caí, passar. mas eu voltei. Voltou. Essa imagem eu acho que não vale a pena mostrar, porque o João já comentou um pouco sobre isso. Bom, gente, depois de a gente ter discutido bastante, como que vocês acham que o experimento aconteceu, né? Aí pode passar, Fernanda. Eu vou explicar um pouco as etapas para vocês entenderem e quem quiser fazer em casa também. A primeira etapa, que é o bochecho com água e sal, basicamente vai retirar as células da boca para o recipiente. Depois eu lembro que eu adiciono uma gotinha de detergente. E o detergente ele tem uma propriedade que ele vai conseguir emulsificar as gorduras. E como as membranas das células elas são feitas principalmente de fosfolipídios, eles vão conseguir meio que quebrar as membranas para liberar o DNA, porque como vocês lembram, o DNA está no núcleo, principalmente, né, tem nas mitocôndrias também, e vai liberar o DNA na solução. E o sal e o álcool, eles vão servir basicamente para reagir com esse DNA e conseguir deixar ele evidente na solução. Eu coloquei até uma imagem no slide, que é bem parecida com a do experimento, que o sal e o álcool reagindo com esse DNA, ele vai ficar evidente. Esse emaranhado com cor branca é o próprio DNA, né, separado da solução. E agora a gente entra nas aplicações do DNA, né? Como que conhecer o DNA pode ser útil para a gente, porque que é tão importante a gente conhecer a estrutura do DNA e como que isso pode ser aplicado, né? No nosso dia a dia. Pode passar. Então, entre as aplicações que a gente separou para trazer para vocês do conhecimento do DNA, a gente tem o mapeamento genético. E o que é o mapeamento genético, né? Recentemente tem muitas blogueiras, muitos influencers aí fazendo parcerias com empresas de mapeamento genético e divulgando aí, fiz o meu mapeamento genético, fiz o meu sequenciamento do DNA, né? E o que é isso, né? É o sequenciamento do nosso DNA. Então, ele vai pegar o nosso DNA e vai pegar todas as letrinhas que compõem o nosso DNA e vai determinar a ordem dessas letrinhas. Então, o mapeamento genético vai determinar a ordem das bases nitrogenadas que compõem o nosso DNA. Então, como eu falei lá no comecinho, cada pessoa tem um DNA exato e específico, né? Único. Então, o mapeamento genético vai pegar esse DNA e vai pegar a ordem exata das nossas letrinhas e vai permitir que especialistas analisem isso, né? Então, os cientistas vão lá e vão ver a ordem dessas letrinhas e vão conseguir determinar diversas características, vão conseguir ver muitas coisas através dessas letrinhas referentes à nossa pessoa. Então, no mapeamento genético, né, é possível fazer esse teste hoje de uma forma muito mais acessível do que antigamente. E através desse teste, a gente consegue ver muitas coisas, né? Entre elas, a ancestralidade, a gente consegue ver os nossos ancestrais, quem eram os nossos ancestrais, quem eram não, mas da onde eram, né? Se, por exemplo, fui lá e fiz meu teste de mapeamento genético, e aí eu consigo ver da onde veio o meu DNA. Tipo, 50% do meu DNA veio de determinado continente, 30% veio de outro continente, a gente consegue ver os países de onde o nosso DNA veio, de onde ele é proveniente. Olha que legal, né? O que a gente já não consegue fazer hoje em dia. Através desse teste, a gente também consegue ver nutrição, a parte de nutrição. Que dieta será que é melhor para o nosso organismo? Os cientistas conseguem avaliar quais vitaminas você pode precisar mais ou quais vitaminas você tem pouco. Eles conseguem avaliar uma dieta melhor para a gente viver melhor, né? Para a gente conseguir estar saudável. Eles conseguem fazer esse guia para a gente. Eles também conseguem ver a parte de envelhecimento. Eles conseguem ver, nossa, você vai ter ruga muito cedo, porque o seu DNA está falando aqui que você vai ter ruga mais cedo do que o normal. Então, eles conseguem prever coisas relacionadas ao envelhecimento também.
Além disso, eles também conseguem ver a parte da saúde, né? Envolvendo doenças e medicamentos. Então, através do mapeamento genético, é possível você ver se você tem uma tendência a desenvolver determinadas doenças. Então, eles vão lá e ver, essa pessoa é propensa a desenvolver diabetes, é propensa a desenvolver Alzheimer. Tem diversas doenças que eles conseguem olhar lá e avaliar se ela tem mais chance de desenvolver essa doença do que outras pessoas. E um exemplo disso, né, é aquela atriz Angelina Jolie, que eu imagino que vocês conheçam. Ela fez a Malévola, para quem não sabe, não sei se já viram Malévola, mas enfim, a Angelina Jolie, ela fez o mapeamento genético do DNA dela, e ela viu que ela tinha mais chance do que outras pessoas de ter câncer de mama. Ela viu, nossa, eu tenho muita chance de ter câncer de mama. Ela conseguiu ver isso, e aí ela retirou as mamas dela para evitar com que ela tivesse câncer de mama. Ela não preferiu não dar chance para sorte, né? Ah, será que eu vou ter mesmo ou será que vai ser só uma chance maior, né? Isso talvez não aconteça. Ela preferiu não esperar para ver se aconteceu ou não, e ela retirou as mamas para evitar ter câncer e, enfim, isso é possível ser feito, né? Você consegue ver se você tem mais chance ou não de outras doenças e buscar formas de evitar isso, né? No Alzheimer também é interessante falar que as pessoas que têm mais chance de desenvolver Alzheimer pode descobrir isso muito mais cedo do que o normal. Então, se você ainda tá, sei lá, você ainda é jovem, mas você sabe que você pode ter Alzheimer um dia. Se você descobre isso mais cedo, você pode buscar tratamentos que vão buscar reduzir a intensidade do Alzheimer, que vão fazer com que a doença não seja tão grave quanto ela poderia ser, né? Porque no caso do Alzheimer não tem como você ter a cura da doença, mas você pode reduzir a intensidade da doença. Enfim, tem muitas outras doenças que você pode descobrir através do mapeamento genético. E também tem a parte de medicamentos, que eles conseguem ver se você tem uma maior chance de ter alergia a um medicamento ou de reagir melhor a outro medicamento. Eles conseguem fazer um mapeamento de medicamentos que se adequariam mais para você, exatamente para você. Então, isso já entra na medicina personalizada, que a gente vai falar um pouquinho também. E é isso. Eu ia mostrar o site de uma empresa que faz o mapeamento genético para vocês verem mais ou menos como são os resultados, mas eu acho que como o nosso tempo está apertado, eu posso mandar o link aqui depois, e aí se vocês quiserem, vocês entram e tem lá várias opções de coisas que você pode ver através do mapeamento genético. É bem legal, é bem interativo. Pode passar agora. Gente, eu vou tentar explicar bem rapidinho isso. É mais um aprofundamento do que a Thaís já falou. E assim, esse assunto é muito interessante. Eu, com certeza, não faria uma explicação jus a ele. Então, eu vou indicar para vocês assistirem esses 2 vídeos do canal do Pirula, que é sobre a dispersão dos hominídeos. É muito completo e eu acho que explica muito bem sobre isso. Eu posso passar? A Júlia caiu? Acho que caiu. Pode passar, então. Qualquer coisa só voltar, volta. Acho que é dela também, né, Thaís? Gente, Aí voltou. caí por um segundo. Já voltou? Ai, gente, pérolas do EAD, né? Tá difícil hoje. Até que parte que vocês ouviram? Falando dos vídeos. Ah, tá, beleza. Então, eu indico esses 2 vídeos do canal do Pirula para vocês, porque eles explicam muito bem. Mas, assim, resumindo, esses conhecimentos sobre DNA, eles não só vão auxiliar a gente... Tá travando? Eu acho que tá travando, né? Estamos ouvindo. Eles não só vão auxiliar a gente a saber sobre a nossa ancestralidade, mas são eles que auxiliaram essas pesquisas para a gente descobrir como foi que o homem se espalhou pela Terra, qual foi o caminho de cada grupo de indivíduos. E assim, o que acontece é que como o nosso DNA é metade da nossa mãe e metade do nosso pai, e com os nossos pais foi a mesma coisa, o nosso DNA ele é constituído de pedacinhos dos nossos antepassados. Então,
olhando o DNA de um grupo, de um país, a gente consegue ver de onde que a população daquele país veio. E assim também com o nosso DNA individual. E eu não posso deixar de comentar, que a gente falou no começo da apresentação, né, sobre o DNA mitocondrial. Eu acredito que vocês também vão ver mais para frente sobre isso, quem ainda não viu, que é a teoria da simbiose. Então, a mitocôndria, ela era uma bactéria e, por algum motivo, ela foi fagocitada. Então, uma célula humana, de um eucarioto, né? Ela engoliu essa bactéria e as duas acabaram funcionando muito bem juntas, porque a mitocôndria, ela gera energia para a gente e a célula humana proporciona um ambiente muito bom para a mitocôndria sobreviver. Só que o que acontece? O DNA da mitocôndria é diferente do nosso, porque ela é a mitocôndria, a gente é a gente. E aí, a mitocôndria, ela é transmitida de mãe para os filhos. Então, o DNA da sua mitocôndria é exatamente o mesmo da mitocôndria da sua mãe. E assim por diante. Então, isso também é muito legal, que dá para a gente saber a nossa hereditariedade dessa forma. Eu acho muito legal que imagina quanta gente tem o DNA mitocondrial igual, né? Aí o próximo slide é sobre a medicina personalizada. Eu acho que é uma realidade que está cada vez mais próximo da gente, né? Esses testes de DNA, eu acho que daqui a alguns anos todo mundo vai fazer um teste. E eu acho que a Thaís já falou muito bem sobre a medicina personalizada, mas eu só queria dizer também que a tecnologia está evoluindo muito rápido, graças às pesquisas científicas que estão sendo feitas. Eu trouxe para exemplificar para vocês, nessa empresa que a gente descobriu, ela é brasileira. O seu teste de DNA ele fica pronto em 15 dias. E o teste de DNA mais simples, que é só com ancestralidade, custa R$200, que é menos de $40. E o teste completo custa menos de R$1.000. E, enquanto isso, o projeto Genoma Humano, ele reuniu muitos cientistas de vários países, durou 11 anos e foi um esforço internacional para a gente decodificar o nosso DNA, que é basicamente o que essas empresas fazem. E isso custou $2 bilhões. Isso foi de 98 até 2000, então, gente, há 20 anos atrás, toda essa evolução é muito legal pensar nisso. Pode passar. Gente, eu vou explicar rapidinho, mais ou menos, o que acontece nas doenças genéticas. O que é uma doença genética? É basicamente a alteração na sequência correta do DNA. E ela pode ser, por exemplo, hereditária, que vai passar de pai para filho, de geração em geração, ou ela pode se desenvolver ao longo da sua vida por mutações que vão causar erros nessa sequência correta do DNA. Aqui eu trouxe alguns exemplos de doenças, que são as mais famosas, né? Diabetes, câncer, pressão arterial, fibrose cística, síndrome de Down, anemia falciforme. Eu vou comentar um pouco mais sobre a anemia falciforme, que é uma doença muito interessante, do ponto de vista genético, né? Que ela é causada por um erro em uma única base do DNA. Então, nas milhares de nucleotídeos que a gente tem, se tiver uma mutação que vai causar o erro em apenas uma, você vai ter essa doença. E por quê? Porque vai alterar o códon, e alterando o códon, altera o aminoácido, e consequentemente vai alterar a proteína. E com isso, a proteína que vai ser alterada vai ser na hemoglobina. E a hemoglobina é uma subunidade que vai formar nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue. E aqui vocês podem ver no slide que é uma hemácia normal e uma hemácia falciforme. Esse formato de foice, que dá o próprio nome da doença, né, anemia falciforme, esse formato vai ser prejudicial porque o sangue não vai conseguir se difundir pelo corpo com a mesma facilidade que ele se difunde na hemácia normal, causando vários malefícios. E também eu tenho que lembrar de falar que essa hemácia acaba tendo uma membrana mais frágil do que a hemácia normal, e com isso ela rompe muito fácil, causando anemia, que a anemia, para quem não sabe, é essa falta de hemácias funcionais no nosso corpo. É isso. Gente, só para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre genética forense,
mais focado no teste de paternidade. Então, a genética forense é essa área do conhecimento que usa os conhecimentos da genética, da biologia molecular, para auxiliar na justiça. Então, é quando são colhidas provas de cena do crime, e aí essas provas são analisadas. Eu achei muito interessante que isso é muito bem regulado por órgãos competentes e existe um padrão, assim, muito certinho, porque essas provas, elas podem ser degradadas, elas podem ser contaminadas, então é bem complicado você conseguir o DNA de uma prova. Depois, eu vou deixar aqui como indicação que vocês procurem sobre o caso Leicester, que é o primeiro assassinato resolvido com o uso da genética. É bem legal, eu ia contar aqui, mas não vai dar tempo. Então, a gente já pode passar para o próximo, que é o teste de paternidade. Gente, o teste de paternidade, eu achei, assim, muito legal. Eu não sabia disso. Como que funciona? A gente vai separar as células por meio de detergentes, centrifugações, que é basicamente o que a gente ensinou aqui a fazer no nosso experimento, né? E o DNA vai ficar solto lá, e aí depois a gente vai fazer uma série de processos para separar os pedaços do DNA que a gente quer analisar, e vai usar a eletroforese, que é uma técnica de laboratório, que vai dar choques e vai separar certinho esses pedaços para uma máquina depois ler. E aí, como que é feito esse teste? Ele pode ser feito só com o DNA do pai e do filho, mas normalmente ele é feito com o DNA da mãe, do pai e do filho, porque aí eles vão comparar o DNA da mãe com o do filho, analisar o que eles têm em comum. Então, a DNA da mãe tem esse pedacinho e o DNA do filho também tem. Então, a gente pode excluir isso. E aí vai sobrar só o DNA do pai com o resto das coisas do DNA do filho. E aí a gente compara se eles vão bater. Pode passar para o próximo slide. Fica aí de exercício para vocês verem se vocês conseguem resolver isso. Então, a gente vai... uma mãe que ela não tinha certeza sobre a paternidade dos filhos dela. Ela levou amostras de cabelo dos 2 filhos, do marido dela e de um outro homem que poderia ser pai das crianças. E aí o que a gente tem que fazer é comparar o DNA da mãe, ou seja, os fiozinhos assim que aparecem da mãe, com o dos filhos. Depois que a gente vê o que dos filhos vem da mãe, a gente compara com o do pai, para ver de quem ele é filho, né? E aí aqui do lado tem as fotos da eletroforese, para vocês verem que é realmente bem parecido com esse exemplo. Se alguém aí conseguir descobrir, fala aí no chat. Quem é filho de quem? Eu passo aqui o slide? Bom, deixa um pouquinho, porque esse é o último. Perdão. Entendeu? O filho 1 é do outro homem e o filho 2 é do marido. É isso? Exatamente, é isso que eu também tô achando. O filho 2 é filho do marido dela e o 1 é do outro homem. Isso mesmo. Parabéns. Já podem ser analistas de laboratório. Agora acho que já pode passar, então. A gente deixou aqui como sugestão para vocês seguirem nossas redes sociais. Lá tem muito conteúdo muito legal também relacionado ao DNA. Aí a gente deixou de sugestão para vocês verem esse post em específico, que é sobre a desextinção, o Jurassic Park. Pode passar também. É isso, muito obrigada, gente. Desculpa pela demora. A gente passou um pouquinho do tempo, desculpa, gente. A gente começou um pouquinho atrasado também, né? Então tem que descontar lá a de trás. Eu vi que a Adriana está aqui na sala, acho que ela queria dar uma palavrinha, ela não pôde participar da última, da anterior do Lina, mas eu não sei se ela está ouvindo. Tá aí, Adriana? Assim. Oi, tô sim. Oi. Eu tô aqui na escola. Bom dia a todos.
né? Bom dia às meninas que desenvolvem o projeto do Lina, a coordenadora Priscila. Eu vou tirar minha máscara, gente, que eu estou na escola, mas eu estou na minha sala aqui sozinha, tá? E eu gostaria de agradecer imensamente, né, as meninas pela apresentação. Eu ouvi, né, eu participei de toda a apresentação, né, falando sobre a parte genética. Eu fiquei, assim, encantada. Aliás, vocês têm contribuído, trazido várias contribuições, assim, que vem agregando muito no conhecimento de toda a equipe, porque o processo de aprendizagem é uma eterna troca de experiências, né, e entre os gestores, professores, os profissionais da educação, e vocês têm participado dessa contribuição, né, de cada vez mais também a gente ampliar nossos conhecimentos e vem trazendo para os nossos alunos, instigando eles a cada vez mais, assim, desenvolver o projeto de vida deles, né, desenvolver, assim, pensar em terminar a educação básica e seguir, né, e dar prosseguimento, né, ao estudo e chegando onde vocês estão, né, que vocês, assim, são excelência, né, que vocês têm excelentes contribuições aí sempre para a escola e para os nossos alunos e para toda a equipe, inclusive dos professores, né, que não são da área e que vêm aprendendo muito com vocês, tá? Muito obrigada, a Júlia, a Thaís, né, aos nossos alunos que participaram, a professora Priscila, que está sempre assim, envolvida e trazendo essas parcerias e contribuições, e aos alunos participantes e aos nossos professores que estão aqui também, né, fazendo parte desse aprendizado. Muito obrigada, tá? Um excelente dia para vocês, e podem trazer mais e mais e mais, porque a gente tem sede desse conhecimento atualizado, e estar aprendendo muito com vocês. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez, gente. Foi, nossa, maravilhosa a aula de hoje, né? Foi show de bola. Obrigada a todos vocês da equipe aí do Lina nas escolas. Que esse trabalho se fortaleça para estar em mais escolas, viu? Porque muita gente precisa desse olhar de vocês. E esse olhar, né, Priscila? A escola, a educação básica, né? Com um passinho para o ingresso aí na universidade, né? Essa contribuição da universidade, essa parceria, todas as escolas da educação básica deveriam ter esse olhar de abrir as portas das escolas para que os profissionais, os estudantes, né, das universidades possam entrar e trazer essas contribuições atuais, né? Essa parte científica é muito interessante. E eu acho que, assim, estimula muito o conhecimento deles e incentiva eles a não desistir nunca de um sonho, a não desistir nunca de prosseguir seus estudos. E vocês estão aí também, né, tão novinhas, assim, e mostrando que tem capacidade de todos, né, fazerem parte desse contexto. Mas precisa, é o que a gente fala sempre, precisa muito o quê? Muito estudo, muita garra, muita, né, não desistir do sonho, do projeto de vida, persistir sempre, né? E vão chegar onde vocês chegaram, e vão trazer essas contribuições científicas, que isso não pode parar, né, no processo da humanidade, isso tem que sempre estar atualizado e existindo, e vocês têm trazido isso para a nossa escola, é muito gratificante, viu? Muito obrigada mesmo, de coração. Vou passar minha palavra, vou agradecer mais uma vez. Se alguém quiser colocar alguma coisa, aí a gente vai encerrar por hoje aqui nossa prática experimental. Obrigada, gente. Obrigada, Priscila. Obrigada, pessoal. pessoal. Parabéns.